Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Conversa Fiada da Nação. Hoje aqui com o nosso time completaço, completinho, com o nosso zagueiro aqui, Pesqueucinho Júnior Borelli, com o nosso meiuca ali, Marcelo Borelli, com o nosso goleiro de 1,67 m, Marani. Vamos hoje aqui debater, falar sobre essa derrota amarga, mais um ano na fila de espera para o nosso tão aguardado Hexa. As expectativas não eram da gente ser eliminado assim tão cedo, né? Mas aconteceu e contra uma seleção aí que de prateleira média, que a gente diz aí no Mediana. Mediana, quando a gente olha para todas as prateleiras possíveis aí entre as seleções. Vamos debater quem foi o culpado pela eliminação do Brasil. Vamos falar aí sobre a estratégia do técnico para o jogo. Vamos falar também aí de alguns jogadores. Tudo isso e muito mais. Mas antes gostaria de pedir a vocês que curtam, compartilhem, comentem e não deixem de ativar o sininho de notificação com prazer. Cadê o seu sino, Marani? Faz tempo que você não toca ele aí, hein? Não voltou do Gepeto ainda, ele tá arrumando, tá em Tá manutenção. arrumando ainda. Tá certo. Bom, vamos lá, galera. Depois de 2 dias aí, estamos gravando o programa, né? Depois de 2 dias após essa derrota. Acho que a gente já está com os ânimos um pouco mais encaixados ali, mais domesticados. E podemos falar com um pouquinho mais de racionalidade aí a respeito do que aconteceu já. Acho que agora todo mundo teve chance de poder analisar melhor. Alguns escutaram o Neto, outros escutaram alguns caras que são mais comedidos, que analisam de uma forma mais imparcial o que aconteceu. Mas vamos lá, vamos debater. Queria perguntar a vocês primeiramente, o que vocês acharam do jogo antes da gente começar a falar dos problemas, antes da gente começar a falar de culpados, tá? Quero que vocês analisem aí. Vocês gostaram da forma como o Brasil jogou? Começar com Marani. Não gostei. Por quê? É uma bosta, velho. Brincando, Tá mas bom. vamos falar sério aqui, ó. Vamos lá. É... Começou bem, né? Tomou uma pressãozinha no começo do jogo, depois passou aqueles minutinhos, encaixou o jogo. Mas o ponto crucial foi o pênalti perdido, cara. Poderia mudar o resultado do jogo? Eu acredito que sim. Então, assim, é aquilo, cara. A bola, como diz o nosso amigo Muricy, a bola pune, né? Talvez a gente destrinche um pouco mais aí durante o programa, mas o que a gente estava conversando nos bastidores aqui, inadmissível um cara que tem 4 pênaltis batidos na carreira ser o batedor oficial do Brasil, né? Então, na hora que saiu o pênalti, cara, eu fiquei pensando assim, ó, rapidamente, falei, quem vai bater essa merda? Não tem. Gente, não tem. Aí que o Júnior disse, Vinícius Júnior, tudo bem, é o cara que pega a bola, põe lá e bate. Por mais que ele tenha alguns erros, o Júnior disse que ele vem de 5 cobranças convertidas, enfim. Mas se vocês pararem para pensar, batedor oficial de pênalti da seleção, não tem. Não tem. Do mesmo jeito que não tem lateral, do mesmo jeito que não tem um monte de porcariada aí, né? Mas, cara, aí o cara lá, o grandão, fez a diferença, né? Engoliu. Eu vi a jogada, Jean, ele fez de morto, cara. Ele tava parado, se arrastando. De repente, o cara sai 3 metros do chão e engole o Magalhães, né? E depois um chute lá na biqueta da grande área. Aí já entra aquela questão do para-raio, né? Que eu sempre falo aqui. Não, impressionante. Fez um bom jogo, fez umas defesas legais. Só que, infelizmente, cara, a Noruega aproveitou melhor as chances que tiveram e a gente, mais uma vez, se fudeu.
perdendo para um time mediano, mais uma vez. Então a gente está acumulando aí Bélgica, Croácia e agora Noruega, né? Eu vi algumas coisas interessantes aí, que a própria declaração do Quaresma, não sei se vocês viram, falando que o Brasil, nessa tentativa de se tornar um time europeu, está se fudendo, está perdendo as raízes da sua história, da América do Sul, enfim, né? Outra coisa também, a gente ficou falando muito tempo de Neymar, 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 Neymar e, meu, passou. Agora, o mais importante foi uma declaração que eu vi, que eu não lembro de quem foi aqui, falando o seguinte: antigamente, acho que foi o Ronaldo que falou isso, que antigamente eles se matavam na seleção brasileira, nos seus times aqui no Brasil, para conseguir um bom contrato na Europa. Hoje, isso aí, inversão de ônus, de inversão de papéis. Hoje já está todo mundo na Europa, já milionário, ganhando dinheiro, e não tem compromisso nenhum com a seleção. A seleção brasileira, se você parar para pensar, talvez seja a única seleção do mundo que quem é convocado não é por meritocracia, mas é por interesse. Você pode pegar todas as outras seleções aí, entendeu? Então, aí você pega a Safra, que é uma merda, a CBF é uma bosta, deu azar também de perder vários jogadores, mas Por infelizmente lesão. a gente tem que reconhecer que acabou, cara. Hoje a gente, infelizmente, hoje a gente não está entre os 10, 12 países aí. Uma colocação razoável para o Brasil no ranking hoje é de 15º a 20º. Pega essas seleções emergentes que estão começando a aparecer agora, cara. Porra, não ganha de ninguém, velho. Ganhou do Haiti, ganhou da Escócia. Ah, vai pro inferno. E aí aquilo, cara. Resumindo, finalizando aqui, foi o que eu falei para a galera lá no churrasco que eu tava. Fico com dó dos nossos filhos, né? Porque, sinceramente, cara, a médio e longo prazo, eu não vejo perspectiva nenhuma da gente conseguir um título aí, pelo menos nas próximas 3, 4 Copas. Nós ainda tivemos o privilégio de ver pelo menos 2 conquistas, né? Mas eu acho que os nossos filhos realmente vão sofrer e, se bobear, não vão conseguir ver o Brasil ser campeão. E olha que tem muita coisa ainda para frente. Mas esse é o sentimento que eu tenho. Tá bom. Você, Marcelão. Alô, Jean, Júnior, Marani. Cara, eu vou resumir aqui, não vou nem falar tanto como o Marani, para não estender demais, mas, sinceramente, eu já não acreditava nem no primeiro dia, imagine agora, né? Já imaginava, já não tinha... talvez eu tivesse menos vontade de assistir, menos crença no time aqui e na capacidade da seleção. Então, o Júnior defendia, mas é a melhor defesa do mundo, e tem o melhor não sei o quê, e tem não sei da onde, o outro fala não sei o quê, não sei quem fala não sei o quê. Eu falei, gente, tem conjunto nenhum, não tem nada funciona nesse negócio. Tava melhorando, Paquetá foi embora, parece que piorou de jogo. Aí piorou. Eu nunca vi o Brasil jogar só de contra-ataque, posse de bola de 25%. Mas jogou assim nas eliminatórias, né? Ridículo. Foi a pior eliminatória da história, talvez tenha sido a pior, não sei, não tem exatamente isso, mas não dá para querer jogar como um time que o cara fazia quando ele estava na Europa. Então, para mim, exatamente, perdeu a essência, perdeu o que é a seleção brasileira, estão tentando moldar de uma forma que não funciona, estão querendo transformar em seleção europeia, não é o jeito de jogar, e para mim não foi surpresa nenhuma. Eu tinha apostado que se passasse da primeira etapa, passaria em segundo, já passou em primeiro, na primeira fase. Então, para mim, não é nenhuma surpresa e, sinceramente, nenhum dano ficou disso aí, não. O povo sofrendo, chorando, não adianta nada. Tô igual o Marani, daqui para frente, pelo jeito, é só pior. Vamos lá, é só isso aí. Tá bom, ainda bem que a gente tem o Flamengo, né, cara? Flamengo. Isso aí. Chegamos à sua vez, Júnior. Vamos lá. Abra o seu coração. Eu vou jantar, porque eu já vi que
15 Não, minutos. o Jean, Marani, Marcelo, eu vou falar rápido aqui também. Acho que o Marani falou bastante sobre aquilo que eu também penso. Acho que o vovô Carleto tem muito que aprender para a Copa do Mundo. O rico dele não é para a Copa do Mundo. Muito indeciso. Acho que a gente, quando está na Copa do Mundo, tem que ser cirúrgico. Não dá para errar. Né? A escolha de começar o jogo, na minha opinião, a substituição do Paquetá não foi a melhor. Não gostei da substituição. Tá? Martinelli, né? Não gostei. Como pode um time que você coloca achando que vai colocar um cara que vai tentar dar ritmo de jogo, tentar substituir o Paquetá para ter a posse da bola? Cara, nós tivemos 30% de posse de bola no jogo. É ridículo. É ridículo. Gente, teve uma hora no cantinho, na nossa área ali da defesa, os caras ficaram com a bola quase 1 minuto tocando a bola. Ninguém deu uma chegadinha, ninguém deu uma pegada no cara. Não precisa pegar o cara com a bola, não. Pode pegar até o cara sem. Vê a Argentina o que fez hoje, dentro de campo. Você não vai na bola, filho, vai na raça. Vai na pancada. Você tem que dar um plusinho dentro de campo. Não adianta. Agora, se a gente já perdeu até isso, na época de Dunga, né? Jogar ali no meio campo, que dá uma chinelada, um carrinho e colocava a mão na cara do cara. Hoje não tem mais nada disso. O cara chega perto, dá uma mãozinha pro cara, dá um beijo nele e levanta ele do chão. E não é só isso, né, Júnior? Porque o cara, o Dunga também, se fosse o caso, ele ia para cima de todo mundo ali do meio, do próprio Brasil, entendeu? Ia cobrar, ia pôr dedo na cara. Exatamente. Não tem Tá? isso, velho. Não Acabou. tem isso. Se a gente esperava um pouquinho de experiência que era do Casimiro, o cara se furtou dentro de campo, não fez nada. Nada. Tá? E Para todo não mundo falar está que ele não fez preocupado. nada, fez um cruzamentozinho ali pro Martinelli, também perdeu o tempo da cabeça, mas também foi só, né? Mas é muito pouco, né? É É pouco. muito pouco. É muito pouco. Então, assim, o jogo poderia ter um outro final? Sim, porque Copa do Mundo, na minha opinião, essa questão psicológica manda muito. Você perder um pênalti desse, se você faz o gol com 15 minutos de jogo, você obrigatoriamente faz o time adversário abrir. Ou se ele não abrir, você vai ter mais chances de contra-atacar em desvantagem do adversário. Tá? Aí colocaram um cara para bater pênalti que bateu 4 vezes pênalti na vida dele. É um absurdo, na minha opinião. Um absurdo. Tá? Colocasse o Marquinhos para bater o pênalti. Já bateu mais que o Bruno Guimarães. Se você visse o semblante, ou se você viu o semblante do Bruno Guimarães na hora que ele foi bater o pênalti, parecia que o olho dele ia sair da cara dele. Ele estava se borrando, cagando de medo. Tá? E o goleirão lá, o Nilan, não sei como é que fala, Orhan Nilan, né? Que hoje desempregado, e depois que o Bruno Guimarães bateu aquele belo pênalti meia altura para ele buscar, já recebeu a ligação do Manchester City. Tá? Deve ir para o Manchester City para acabar a carreira dele lá, aos 35 anos. Então, assim, se mudaria o roteiro, se mudaria o resultado final, a gente não sabe. Mas que seria bem diferente sair com um gol na frente, seria. Agora, pensa bem. Cara, que tipo de atitude nós tivemos durante o jogo inteiro, depois que nós tomamos um gol? Né? O vovô, cara, é absurdo. Ele colocou o menino. Primeira bola que ele recebeu, uma enfiada do Vinícius Júnior, assim, de cinema. A gente tem que falar também aquilo que é real. De cinema, milimétrico.
tá? Não pode perder um gol naquele. Quem quer estar como titular ou quem quer aparecer numa Copa não pode perder um gol daquele. Então é mais um motivo da gente falar, né? Como o Marani falou, a falta de jogadores que fazem a diferença. Quantos gols o Haaland perdeu? Nenhum, né, De, Marani? de 3 lances que ele fez, ele guardou 2. Então, depois o vovô coloca o Neymar e joga o menino lá na direita. Fez uma lambança. Ele nem sabe que ele tá gagá, totalmente gagá. Agora ele vai para o Canadá, que ele comprou uma. Deve ser uma casa de Coab que ele comprou lá para ficar lá pensando no que está acontecendo. Diz que vai reestruturar o time para a próxima Copa. Ver o que vai acontecer. Mas assim, eu quis dizer para vocês o seguinte: o Carleto é um dos principais, na minha opinião, culpados do resultado. Um dos principais. Depois eu coloco o Bruno Guimarães, coloco o centroavante, como chama o menino? Esqueci agora. Hendrick. O Hendrick, na minha opinião. Outros pela postura, falta de pegada, falta de tesão. Eles esqueceram que estavam na Copa, eles estavam achando que estavam jogando um rachão, né? Que se ganhasse, ok, se não ganhasse também, tá tudo bem. Então, assim, infelizmente é isso. Todo mundo ficou preocupado com o Neymar, né? Copa inteira, mas ninguém se deu conta que ninguém conseguiu fazer nada. Todo mundo falando mal do Neymar, mas ninguém fez nada. Então, quer dizer, todo mundo se igualou ao Neymar, né? Pelo menos o Neymar, no final do jogo, ainda deu uma enguiçada lá, deu uma falada. Isso que falta, um pouquinho, na minha opinião, sabe? Jogador também cutucar o outro, desestabilizar. Foi lá, meteu o gol, mostrou pro Bruno Guimarães como é que faz um gol. Faz isso, a empresa brasileira detona o cara. Hã? Ele faz isso. E a imprensa brasileira detonou ele. Pois é. Então, a imprensa brasileira, eu falo, o problema é o Brasil, né, Mariane? Metade é a favor e metade é contra. Né? Se eu estava na casa do Marcelo, alguns caras torcendo contra, e outros a favor na hora do Neymar bater o pênalti. Então, assim, tem que errar. Pai, então beleza, então você não torce pro Brasil. Eu não sou a favor, por exemplo, do Danilo estar jogando de lateral direito na seleção brasileira. Mas eu não vou torcer contra ele. Isso, eu não vou torcer. É refém dessa situação, ele não tem culpa. É lógico. Então, assim, aí o cara vai lá e mostra como é que bate um pênalti, né? Então, será que se ele tivesse entrado jogando, talvez no lugar do Paquetá, seria uma saída? Ter um pouco mais de posse de bola? Não sei, se aguentar 25 minutos, se aguentar 40, 30 minutos, depois trocar. Assim como está acontecendo com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele morre com 10 do segundo tempo. Eles deixam ele um pouquinho mais para ele não ficar nervosinho. Mas tira ele lá faltando 15. E mesmo assim, ele puto. Só que o último jogo se fudeu, né? Que deixou ele até o final, não colocou o cara, o Portugal aqui, ó. É isso que eu estou falando, é uma questão de analisar e mensurar. Porque nós não tínhamos um suplente à altura do Paquetá para prender bola, para propor jogo, né? Para dar um carrinho, para dar uma engrossada. Não tinha um cara habilidoso. Só tinha cara que fugia da bola, cara. É horrível isso. É ridículo. Então, sim, vergonhoso. Vergonhoso. E o Manani falou um pouquinho de CBF, ridículo, né? Tudo que está acontecendo. Acho que repercute demais, né? No campo. Assim como eu achei, eu vou finalizar aqui, que os Estados Unidos também saiu fora, porque os próprios jogadores tiveram vergonha dessa situação do cartão vermelho ser excluído, né? E o cara voltar para o jogo a pedido de solicitação de análise do presidente que a FIFA concedeu. Ontem o time dos Estados Unidos, na minha opinião, não teve, que vocês mesmos falaram aqui que estavam crescendo, não teve atitude, não teve tesão de jogar. Na minha opinião, de vergonha. Então, interferências externas tem muito mesmo. Tem. Às vezes, acho que vai ajudar, mas acaba prejudicando. Legal.
É, eu vou aproveitar hoje, eu vou dar a minha opinião também sobre o jogo, sobre a atitude. É, até hoje à tarde, antes do jogo da Argentina, na minha cabeça eu falei assim, cara, não faltou aquele espírito da seleção brasileira de querer ganhar até o momento do gol. Porque depois que tomou o gol, parece que foi aquele. Cara, fudeu, né? E aí a seleção tentou remar e você já via que não tinha força. Mas quando eu vi o jogo da Argentina perdendo de 2-0 e a atitude que o time inteiro mostrou, inclusive o Messi, que tem quase 40 anos de idade, o quanto que esse cara correu e impulsionou o time, eu falei assim, não, cara, o Brasil realmente não teve nada parecido com o que eu vi no jogo de hoje. Inclusive com a emoção que o cara saiu por não ter sido eliminado. Um cara como o Messi que já ganhou tudo e não tem que mostrar mais nada pra ninguém. Olha que eu não sou fã da Argentina, tá? Pra mim, a Argentina é o Corinthians das seleções. Então, assim, mas eu tenho que tirar o chapéu para a atitude do cara e para a atitude que ele contagiou o time inteiro estava daquele. Então, o Brasil não faz isso, o Brasil não tem essa raça, infelizmente. E isso, eu acho que isso poderia ter sido um diferencial, tá? Segundo ponto, eu concordo com vocês em relação à forma como o Brasil jogou. Cara, assim, para mim, se eu for fazer uma retrospectiva, a coisa começou errada na convocação. Quando o Carleto faz a convocação dos jogadores no formato que ele convocou, ele já queria um time para jogar em transições rápidas. Mas a gente já sabe, por tudo que a gente já viveu do futebol, que a gente analisa, assiste jogos, não dá para você ficar jogando só no contra-ataque. Por que que acontece? Quando você pega um time que toca um pouco melhor a bola, você acaba começando a abrir oportunidades para o teu adversário chegar mais perto da tua área. Em algum momento isso ia acontecer. E aí, para mim, cara, quando eu pego assim uma escala de 0 a 100, já vou entrar agora aqui nos culpados, tá? Para não ficar repetitivo, porque vocês já falaram de muitas coisas que eu compartilho também. Quando eu pego uma escala aqui de 0 a 100, para mim 50% do problema foi o técnico que gerou, tá? Na minha opinião. Eu acho que o Brasil se portou bem no primeiro tempo, como o Marani comentou, também concordo com o Marani, tomou um calor no começo, depois encaixou e conseguiu controlar. Se você olhar a quantidade de chutes a gol que o Brasil deu, foi muito maior do que o da Noruega, só que a gente errou demais, né? Eu acho que o Carlito, ele errou quando ele começou a mexer no time no segundo tempo. O jogo estava 0-0. A Noruega me parecia estar já conformada e querendo levar isso para a prorrogação, tá? Para tentar de repente alguma coisa a mais. Até o momento que ele foi lá e fez as mudanças. Quando ele tira o Ryan, que está fazendo um papel tático essencial ali, travando a lateral direita, porque a gente sabe que o Danilo não tem condições de acompanhar o ritmo do jogo o tempo todo com aquela intensidade por todas as condições. O Danilo já é um cara de 36 anos, né? E o Ryan conseguia muito segurar ali, assim como também o Bruno Guimarães revezava às vezes com o Casemiro, que também acho que não fez quase, não fez muita coisa. E aí quando ele tira o Ryan e tira o Bruno Guimarães, cara, bota o Neymar para justamente entrar na vaga do Endrick, que estava gerando de novo oportunidades para o Brasil. O Júnior comentou bem. O Vinícius Júnior deu um passe de mágica, assim, um negócio que foi primoroso para ele, de 3 dedos, que a bola caiu ali no pé dele. Ele tinha que ter feito aquele gol. Só que assim, na sequência ele já gerou uma outra oportunidade igual aquela. Então, assim, era uma questão de tempo daquilo, de repente, gerar algum resultado para a gente positivo. E aí, de novo, a gente poderia estar à frente do marcador, né? Ainda não tinha saído o gol do Haaland. Aí me bota o Neymar pra entrar pro jogo, cara, desculpa. Aí, pra mim, quando o Neymar entrou, eu falei assim, cara, isso não é o momento pra botar o Neymar. Se a gente for pra prorrogação, o que que vai acontecer? O menino tá bem ali na frente, você vai tirar o menino, você vai colocar ele na lateral, não faz sentido nenhum. Então, pra mim, 50% do nosso fracasso nesse jogo foi das decisões
que o técnico tomou. Tá? O lateral, o Danilo não é lateral para a seleção brasileira? Concordo, não é mais. Poderia ter sido um tempo atrás, mas não é mais. Quem tomou a decisão de não trazer um outro lateral no lugar do Wesley que se contundiu foi o técnico. Ele preferiu trazer mais um cara de meio de campo que não jogou nada. Vou pegar um ganchinho aí, já. Você está falando exatamente isso. Falou certinho. Agora, você imagina, por conta do Danilo, o tanto que a gente forçou o trabalho do Ryan. Se fosse um lateral mais ativo, né? Mais bem condicionado, mais físico, tanto que se liberaria o Ryan para atacar, para poder investir mais no 1 contra 1, mas não, tem que ficar se poupando, tem que voltar para ajudar na recomposição, que ele fez muito bem, como você falou. Mas tudo porque nós não temos um cara que consegue, né, segurar o piano sozinho, ou senão dividir o piano. Pô. Consequentemente, também impactou no Luiz Henrique. Exatamente. Aí o Luiz Henrique não jogou, que para mim poderia ser um titular, muita força, muita habilidade, né? Por quê? Porque o Ryan talvez se encaixou melhor taticamente defendendo do que o Luiz Henrique para poder ajudar a gente no calo que a gente tinha. E aí, e você vê, ele sobrecarregou todo um sistema, porque o Bruno Guimarães também acabou ficando sobrecarregado, de caindo e voltando, porque o Casemiro ali, infelizmente, cara. Deixa eu falar uma coisa do Casemiro, do primeiro tempo. Aonde que ele estava escondido no primeiro tempo? Porque eu não vi ele em campo, velho. Você não ouvia falar o nome do Casemiro. Cara, impressionante. Ele se escondeu, sei lá, junto com o Quero-Quero. Cara, você não via ele em campo, velho. E o que me dava mais agonia, cara, no segundo tempo, é que quando o Brasil ia lá, fazia as transições e perdia a bola, se você olhasse a câmera, você só via lá 4 caras da Noruega chegando e 3 caras do Brasil. Desvantagem numérica ali o tempo todo. Eu falei, cara, cadê o Casemiro? Cadê o outro volante que não chega, cara? Cadê os caras? Todo mundo chegando atrasado, né? Então, assim, bicho, o Haaland não fez nada no jogo inteiro até o momento das substituições. Fez as substituições, obviamente o outro técnico não é besta, foi lá também, colocou 2 pontos para poder acelerar o jogo e aí deu no que deu, né? Tem gente falando assim, porra, o Danilo deixou o cara cruzar. Cara, o Danilo tava cuidando de 2, porque a hora que o Endrick deu o bote errado, sobrou 2 caras em cima do Danilo ali. E o Danilo não sabia se ele ia para um ou se ele ia para outro. Por isso que o Marquinhos veio e tentar ajudar na marcação ali. Então, assim, cadê o Casemiro? Tava sem marcar ninguém. Vovô Então, assim, desguarneceu todo lado direito, né? todo lado direito, cara. E aí, assim, tinha que ter tirado o Casemiro também? Eu acho que tinha, cara. Fortalece de novo o seu meio ali, ajuda de novo a recomposição do lado direito, entendeu? Desculpa, para mim então assim, foi um conjunto de situações e aí assim, eu vou discordar de vocês de um ponto. Vocês comentaram que aquela atitude do Neymar quando ele bateu o pênalti foi lá e provocou o goleiro. Eu queria ter visto ele fazer isso antes dele fazer o gol. Aí eu acho que era o momento dele ir lá provocar, para ver se de repente até gerava uma situação de alguém perder a cabeça ali e tomar um cartão, alguma coisa assim. Mas depois que já tá perdido, que você vai lá, você faz o gol, você vai falar pro cara e o jogo acabou, desculpa, cara, não é isso que eu espero do Neymar. Eu acho que talvez é isso que a imprensa caiu de pau, entendeu? No A momento imprensa é tudo pau no cu, esses caras da imprensa. Tudo pau no cu. inadequado de fazer isso. Para mim Todo foi mundo isso. Eu não... torcendo pro Brasil perder. A Ah, verdade é essa. Pra gente não cara. falar que é uma questão política, todo mundo torcendo pro Brasil perder. É um ou outro que escapa. Ó, eu não quero acreditar nisso, tá, Júnior? Eu, sinceramente, eu acho que é muita palhaçada, é muita sacanagem, muita canalice você ter brasileiros que estão torcendo para o Brasil se ferrar por questões políticas, sabe? Mas eu não duvido que aconteça, né? Ô, Jean, Não, mas, não mas duvido. essa questão do Neymar não é muito mais pela disputa do pênalti em si do que o resultado do jogo ou qualquer coisa do tipo?
Acho que Foi, foi a um ficou zoando o provocação. outro antes. O goleiro provocou ele, aqui não, aqui sou eu. Tem que dizer o que para papai, ele falou, não, você não, pelo porque bateu o pênalti, foi, acabou, acho que é só por isso. Não, mas Não tava tem mais perdendo de nada 2 a aqui. 0, cara. Mas daí, mas É comigo você isso não que vai pra fazer mim. o que você fez com o outro, não, é mais ou menos isso. Exatamente. Agora você vai, se é outro aí o cara fica escutando bonitinho e vai embora. Cara, não dá. Não, tudo Faz isso bem, com a mas Argentina. O cara dá uma voadora na cabeça dele. é que pra mim isso naquele momento não agregou nada pro Brasil, Não, entendeu? eu sei, mas para É ele, isso. pessoalmente, sim. Mais uma vez ele olhando para o umbigo, né? Então, Normal. tipo, eu fiz a minha parte, entrei, fiz a minha parte, discuti, marquei um golzinho, sei lá. Não, não infelizmente, se fosse ele batendo, o outro teria feito também. Se fosse ele teria finalizando no lugar feito. do Endrick, teria feito também, e assim por diante. Ele teria feito. E aí, de novo, né? Aquela questão das escolhas do técnico. O Júnior tem razão, cara. Que histórico que o Guimarães tem de batedor de pênalti. Quem definiu foi o técnico. Então você fala assim, o primeiro lugar, quem é o batedor oficial? Neymar. Estava no banco, não podia bater. Segundo oficial, o segundo era o Rafinha. Estava machucado, foi embora. Terceiro, Paquetá, machucado também não estava jogando. E agora, pô, não tinha ninguém mais que pudesse bater aquilo que estava em campo aquela hora. Por exemplo, o Matheus Cunha, Só ele. Para mim, entendeu? talvez só ele. O Martinelli, entendeu? Para mim, qualquer um desses dois poderia. Eu acho que tem mais. O Martinelli é banco no Arsenal, então não tem tanta. Não tem tanta. E não é o batedor oficial, né? Mas, cara, será que esses caras no treino foram todos piores que o Magalhães batendo pênalti? Mas sabe o que eu acho? Existindo jogadores de qualidade, eu acho pior perder o gol que o Endrick perdeu a perder um pênalti. A gente vê jogador perdendo pênalti todo dia, o dia inteiro. O gol que o Endrick perdeu, para mim, não pode. É pior que bater pênalti aquilo ali. Na minha opinião. Eu volto a falar para vocês da Copa do Mundo. A Noruega teve 2 chances, fez 2 gols. A gente teve a chance do pênalti, tem que fazer, não pode perder. E teve a chance do gol do Endrick, tem que fazer, não pode perder. Foda-se. É isso aí. Você está coberto de razão. E você falou uma coisa que eu concordo com você 150%. Fizeram a maior pressão. O Endrick, craque, vai ser o destaque da Copa. Tem que entrar. Ele Não pediu, ele quis, né? Não pode estar no banco. Fez propaganda, vê aquela coisa toda. Para fazer isso, o cara que vai para a seleção, o Júnior falou bem, é o cara que vai lá decidir, cara. É o cara que vai entrar para resolver. Vocês viram hoje o chute que o Messi deu no segundo gol da Argentina contra Hoje? contra o Egito? Puta, cara. O lance difícil, cara. Uma bola no ar que você pega meio que de. Quem que do Brasil pegou uma bola desse tipo aí também e fez merda no último jogo? Foi o Ryan? Nem me lembro, cara. Foi. E aí, eu vou falar para vocês. Eu já vou até bater na madeira aqui. Você sabe o que me lembrou o Brasil ontem? Aqueles momentos que a gente viveu no primeiro semestre do Flamengo, que ninguém conseguia fazer gol, que a bola ia lá e errava cada gol feito, a gente perdia os jogos porque não fazia, ia lá e tomava. Vocês lembram que a gente estava até pouco tempo atrás discutindo isso? Que o fulano não faz gol, o Beltrano não faz gol, o segundo não sabe fazer gol. Me deu essa mesma agonia, assim, de alguns jogos do Flamengo, a gente vendo lá o Flamengo não conseguia fazer gol, errando gol feito, no Brasil esse jogo de domingo foi isso também. Alguém de vocês fez o exercício de assistir o jogo do Flamengo depois ou não? Não. Do River Plate? Não. Eu assisti o jogo. Perdeu-se uma caralhada de gol. Sim. E as 2 bolas que foi no gol entrou. Sim. Entrou. É isso aí, velho. É a mesma coisa, cara. Flamengo sendo Flamengo. Sim. Absurdo. E aí, gente,
para a gente poder tentar encerrar o nosso programa aqui com alguma análise final, assim, do que vocês acharam. Eu já dei a minha opinião a respeito de quem eu acho que foi o culpado por isso, pelo que a gente teve na Copa, tá? E vocês sabem disso, se alguém pegar os programas passados aí, eu falei. Eu tava depositando todas as minhas fichas no técnico, porque eu falei, o cara é um cara sério. A gente até teve discussão disso quando a gente tava falando de Neymar. É um cara que é estudioso, é um cara que é o maior campeão de Champions League de todos os tempos, e é fato, ele tem esses canecos para poder falar. Mas eu não sei o que aconteceu, se é falta de experiência em mundiais de seleções, se foi muita pressão para levar alguns jogadores que de repente ele não queria levar, e aí fica um ponto para mim bem negativo se isso aconteceu. E o terceiro pode ser assim, cara, como é que o cara desconhece o perfil dos jogadores para ele poder chamar alguns jogadores, colocar os caras para jogar em algumas posições que não fazem sentido nenhum o cara jogar? O problema é o seguinte, foi criada uma expectativa muito grande em cima do cara, né? Ah, que ia mudar, ele é o cara, vai peitar todo mundo, isso, aquilo. Só que, infelizmente, ele se deixou ser absorvido pelo sistema. Infelizmente, é isso. A gente achou que ele ia bater de frente com alguém, não, virou um carneirinho e o sistema está prevalecendo. Agora, fazem 10 dias, acho que 8 ou 10 dias, que o Estevão está em Franca, curado, zero. E aí? Entendeu? Isso é Esses uma dias eu vi discussão. o Isso é uma Wesley discussão. jogando bola, nosso lateralzinho, você viu? Vocês viram ele batendo bola no quintal da casa dele? Mas aí não sei se é. Uma coisa é bater uma bolinha no quintal, né, gente? Outra coisa é. Não, ok, mas, cara, Alto assim, rendimento exige muito mais que isso, né? não dava pra esperar esses caras? Acho que esse é o ponto do Marani, né? Esperou o Neymar, não dava pra esperar esses Não é que caras? esperou o Neymar, levou o Neymar sem ter que esperar. Né? E assim, cara, na boa, ele tá inchado, velho. É Agora, jogador, cara. o moleque voando, que poderia fazer a Eu diferença. vou te falar mais. Você acha que o menino está preparado? Eu acho que ele está menos preparado que o Ryan nessa condição de jogo hoje, para jogar pela direita. De Ah, quem que você tá falando? eu discordo um pouquinho de Do você. Hendrick? Não, Estevão. Do Estevão? o Estevão. Eu Nossa, discordo um Estevão. pouquinho de vocês. Vocês estão falando muito do Ryan. Cara, para mim, além do papel de ajudar o Danilo, ele não fez merda nenhuma. É exatamente isso, mas é uma questão tática que ferrou a parte técnica dele, velho. Ele não fez bosta nenhuma. Eu acho Ah, que o, eu não que o vou entrar Estevão nessa não conseguiu. discussão, porque para mim eu vejo ele jogando bem, eu vejo ele dando Eu assistência. Ele não também foi aquele acho. cara assim de dar aquele drible desconcertante, se é isso que estavam esperando dele, acho que a Ele gente não não é tem um nem. salvador da pátria igual todo time tem, toda seleção Não tem é, um. A não gente é, não tem. É isso. não é. A minha opinião é que ele não fez nada mais do que dar um suporte para o Danilo. Ponto final. Ah, foi Exatamente. sacrificado por conta disso? Foda-se. Para mim, ele não fez porra nenhuma. Entendi. Bom, e aí, Marani, quem são os responsáveis pelo que aconteceu na Eu já falei, Copa? cara. Responsável para mim é o sistema. É o sistema que tem dentro da CBF, é o sistema igual estavam falando na última Copa do Sr. Tite, 3 bilhões de negociação depois que acabou a Copa, né? Essa falta de meritocracia que a gente tem nas convocações. Então, assim, hoje, cara, é tudo isso aqui, velho. É muito empresário que está colocando jogador dentro da seleção. E é o que eu falei no começo do papo, isso só acontece aqui. Por quê? Porque é uma máfia.
é uma escórnia do caralho. Isso aqui, essa CBF é uma podridão sem fundo, velho. E não vai mudar. Quando tentaram mudar, teve o boicote das federações na questão do Ronaldo. Né? Porque é tudo sistema, cara. Então, para mim, o futebol acabou. Uma coisa que o Neto fala bastante, você pega lá de trás, Ricardo Teixeira, José Maria Marim, o cara lá de São Paulo, que era presidente da Federação de São Paulo, que não pode ir para a gringa, que senão ele vai preso. Como é que ele chama o velho lá de São Paulo? Ai, caralho, como que é? Eu sei, o Coronel Marinho, Do Alibe? é isso? Não. Teve o Rogério Caboclo, aí teve o Edinaldo e teve esse cara que foi presidente da Federação Paulista de Futebol aqui, que saiu correndo lá da gringa, senão ia ser preso, junto com o Rogério Caboclo, com o Marinho. Eu sei quem é, mas eu também não lembro o nome dele agora. Rapaz, então assim, cara, na boa, para mim, o maior culpado é o sistema aí da CBF, que articula tudo. Eu vi o comentário que você falou do Quaresma, tá? Eu vi ele dando entrevista lá acho que foi para Casa TV, não lembro para quem foi. Cara, é assim, ó, eu discordo dele. Para mim, o responsável não é o Brasil, os técnicos quererem europeizar a seleção. Eu acho que é não ter uma sequência de trabalho de técnicos. Acho que o único que teve condição de ter uma sequência foi o Tite, e a gente talvez pegou o Tite na pior fase dele, né? E aí entra tudo que você está falando dessa questão de talvez de balcão de negociações ter influenciado aí em algumas coisas do trabalho dele. Você pode pôr Ramon Menezes de técnico de uma seleção brasileira. Diniz. Não, Diniz com 2 cargos, né? No time e na seleção. As coisas que você fala assim, cara, como é que pode isso? Então, assim, cara, eu acho que não é uma. E o Brasil, para mim, ele tem um diferencial que ele pode ser, taticamente, um time europeu e ainda ter o diferencial de ser o cara do improviso, de ter jogadores que são desequilibrantes. E isso que a gente está perdendo. Talvez por perfil de como que as peneiras hoje, as bases estão levando os jogadores. Então, sei lá, tô falando muito hoje. Vai lá, Marcelão, e você? Não, Jean, para encerrar aqui, eu acho que todo mundo que está falando aqui tem um pouquinho assim, acho que de fundamento. Eu concordo com um pouquinho de cada um. Se não vou querer acreditar que tem sistema ou que tenha qualquer outra coisa do tipo, tem teimosia, tem burrice, tem alguma coisa tem. Que é o que vocês estão falando, né? Preparatório para a Copa do Mundo, fazendo em 1 ano, não dá. Olha a diferença aí de uma Espanha que está 35 jogos sem perder. É brincadeira. Pode não ser uma máquina, pode não ser a melhor seleção, mas há 35 jogos não sabe o que é derrota. Se eu não me engano, é de março de 2024. Olha a diferença do trabalho. Assim, para mim... O Deschamps e o Scaloni, que são os dois técnicos das duas seleções, estão a quantas Copas? Não, eu penso assim, se a CBF é a principal culpada, a partir do momento que passou para o técnico, para mim é o principal culpado, que leva os jogadores que talvez não sejam os melhores ou os mais bem preparados, que passam a ser os culpados. Então vira uma corrente, né? Mas eu ainda ponho a culpa em cima do técnico, porque é o técnico que coloca o jogador lá. Então, se o Danilo tá lá, é culpa do técnico, não é culpa do Danilo. Se é o Ryan e não é o fulano, é culpa dele também. Se é o batedor, é o fulano, é ele também o culpado, porque ele que mandou bater. Então, assim, para mim, é o maior culpado. Deixa eu fazer uma pergunta só para encerrar essa parte aí. Então, você está me dizendo que o Ancelotti tem o livre-arbítrio de fazer uma convocação com todo mundo que ele quer, sem interferência de ninguém? Ele deveria ter. Não, isso que eu estou falando. Se ele não tem, a culpa não é dele, porque E a gente não tem como falar que ele não tem. Hoje a gente não tem. Aí ele veio por isso. Assim, ó, não, a gente não tem. Os meus 24 são esses. Não. Sim. Esse aqui não, porque tal. Não, mas leva esse, porque esse aqui vai ser negociado. Não, calma, Mara. Isso aí é o que a gente está falando
que acontece sem prova nenhuma, certo? Não, não é. A gente não É tem. verdade. É A verdade, é única isso aí. coisa que eu acho que pode ter acontecido, e eu nem sei se com tanta, digamos A coisa assim, mais força. sinistra foi a Não, convocação eu desse vou ser jogo. bem sincero com você, Marani, eu acho que tem sim. Eu acho que tem alguma coisa. Mas na sua essência, eu posso falar em 90, 95% a convocação é dele. Você falar assim, ó, eu preciso que você leve o Neymar, que eu estou inferindo aqui, porque eu não posso ter certeza. Você precisa que você leve o Neymar, porque a Antártica, patrocinadora lá e aqui, vai dar tantos milhões para nos ajudar. Em troca, ele quer ver o Neymar na Copa. Já tá Então, errado. vamos lá. Olê, beleza. Vou levar o Vou Neymar. dar 100 Mas reais. garantir, mas Cara, calma, garantir que vai jogar, não tem como, mano. Isso aí não tem como. Isso aí é o técnico. Lá na hora não tem como. Se o técnico não coloca o Neymar onde, por exemplo, quem vai falar o quê? Outra coisa. Quais outros jogadores você hoje falaria que estaria no lugar de alguém que está na Copa hoje? Sim, nós mesmos buscamos isso dentro daquele perfil, daquela lista. Cara, é difícil de achar jogador. A gente sabe que tá. Você vai me falar, qual o interesse do Danilo estar na Copa? Não é opção do Carleto? Foi teimosia dele. E Igual o assim, Não, Casemiro, igual exata. outros. Então, assim, Alessandro. hã? Alexandro. Alexandro, Nossa, Alexandro que é cara, pior é assim, ó. ainda. Eu volto a dizer para você, não discordo, Marani, mas eu acho que assim, se teve interferência de 5% num negocinho ali ou outro, porque o resto do pessoal, cara, todos eles estão tem muito diferença, bem definidos já na Europa, todo mundo muito bem, com contratos interferência de milionários, não sei. 5%. Hã? Interferência de 5% ou de 50% é interferência. Tudo bem, mas ó, isso também a gente não pode cravar, nem que existe e nem que não exista fora do Brasil. Quem que não tem interesse? Todo mundo tem ser humano, amigão. Eu acho que em todo lugar também tem seus interesses. Não é só Claro, Brasil, não. claro. Mas, ó, assim, eu quando ele veio, eu falei assim, agora a gente vai ter um técnico que vai mandar ali dentro, assim, né, que o terreiro dele ali, ele que toca. Fiquei realmente decepcionado quando o Neymar foi convocado, porque para mim ele foi por influência de alguma coisa. E eu acho que é muito em relação ao contrato de patrocinadores. Quando eu vi o próprio Carleto fazendo propaganda para Brahma, eu falei, você já começa, né, ligar ré com creva, cara. Os caras falam, porra, leva ele, aí você bota ele para jogar se você quiser, mas leva ele, né, para poder ter aquele apelo. O Neymar tá na Copa, recebeu plaquetinha de Legend, né? Não sei se ele Legend ele recebeu, não lembro agora. Eu sei que o Messi e o Cristiano Ronaldo Ó, receberam. Legend, ó. Ó o É. Legend aqui. Ah, Outro que ele me surpreendeu ter convocado foi o Endrick, tá? Por quê? Não que o Endrick não seja um bom jogador, ele é ótimo jogador. Mas primeiro, é muito jovem. Eu acho que ele deixou o João Pedro para trás, que para mim tinha até mais condições de ajudar o Brasil com mais versatilidade ali, né? E o Carleto deixou o Endrick no time B do Real Madrid, que acabou tendo que ir para outro time para poder aparecer. Então, assim, não entendi muito bem. Por que que lá no Real Madrid o Endrick não era, de repente, uma opção para ele, mesmo que ficasse no banco? É, ô Jean, vai dentro daquilo que o Marcelo falou, da desorganização, da falta de planejamento, que eu acho que foi a pior. Porque, pensa bem, o Andy foi crescendo na temporada. O, o, o Estevão machucou, né? Ele ficou na dúvida em, o meu esquema de jogo não é jogar com um cara centroavante, é jogar em transição, tal, tal. O João Pedro faz, tal, mas eu quero então optar por levar um cara de área, igual o Igor, né? Aí trouxe o menino para jogar aí, que você tá falando. Tá foda, hein? Tô esquecendo todos os nomes do jogador. O Endrick. Hendrick. Aí eu te pergunto, ele nem sabe o que ele quer. Ele colocou o Igor no primeiro jogo. Onde foi o Igor? Só que ele mandou embora? Nunca mais falaram desse Igor, rapaz.
Nunca mais. Que E eu acho que fazia. A pá de cal foram as substituições agora nesse jogo. A pá de cal viu que ele está totalmente fora. Tá sem. Fora. Quem é que tá com ele coordenando? Quem é o supervisor? Quem dele? É o filho dele? Deveria ter levado 1 ou 2 caras a mais de técnico de brasileiro para ajudá-lo. O Tinha que auxiliar dele é ter. o filho, é um deles, né? Exatamente. Então devia ter colocado um cara tarimbado, cara que fala assim, ô, Mingão, uma coisa que você tá assistindo um jogo aí, mas uma ideia, tal, o que você pensa? Sabe? Dá uns insights. E não tem. Aí comeu angu estragado, né? Porque fez bosta, né? Quem que é o assistente do Dorival? Filho dele? Filho. Quem que é o assistente do Tite? Filho. Quem que é o assistente do Carleto aí? Ó, ô Marani, deixa eu falar uma coisa. É Seleções de nepotismo. basquete, para você ter noção. Ah, o Brasil já levou. Quem que foi auxiliar do Zagallo? Barreira. Gente, E vice-versa. vice-versa. Agora, você vê as seleções de basquete, o cara leva 2, 3 técnicos de time. Cara, sozinho você às vezes não consegue ter norteamento, você perde a noção. Muitas vezes você tá ali, alguém tem que falar para você, calma, eu tô aqui, ó. Cara, eu tava dando uma olhada, a comissão técnica do vôlei, por exemplo. Você pega a comissão técnica do Bernardinho. É o Bernardinho, Ricardo Tabaschi, o outro gordinho que quase morreu na pandemia lá, que eu esqueci o nome dele, o Marcelo Francoviac, foi tudo técnico fudido, velho. É lógico, cara. Você pega o Zé Roberto, Paulo Coco, um outro cara lá que tem uma mancha na cabeça, que eu esqueci o nome. Marani, o técnico vai definir o que quer. Mas se você tem 2, 3 caras nas suas costas que te dão 3 opiniões diferentes da sua, talvez o nível de acerto não aumente? Não aumente? Claro. É isso. É Com isso. certeza. Agora É o cara muito vai ego, lá, né, cara? troca, Não tem jeito. coloca o Neymar na posição errada, coloca o Endrick na posição errada. Pô, por que já não entrou, cara? Tirasse o Casimiro, entrava com o Danilo, puxava o Cunha, metia o Endrick já de começo. Já começa o jogo assim. Você Pô, sabe quando isso vai acontecer, Júnior? Nunca. Que é tanto ego, é ego do treinador principal, é ego de quem vai ser o auxiliar do principal, que não, não, se quiser me contratar como principal, tudo bem, eu ser auxiliar do cara. Então, isso não vai, infelizmente, não vai acontecer tem que nunca. ter interesses mútuos, como aconteceu, né? Entre o Zagallo e o Parreira, que eles conseguiram unir pensamentos, forças, e eles falaram, já discutiram muito, que não tinha Exato. uma outra pessoa que desse um parecer para um ou para o outro. Então eles tentavam os dois, cara, mas deu certo, mesmo assim, né? É. Bom, galera, boa conversa, já desabafamos aqui. Acho que conseguimos transmitir para a nossa galera aqui qual a nossa opinião a respeito dessa derrota. Mais um ano, mais uma espera. Vamos torcer aí para essa próxima safra, né? Tem jogadores aí que podem realmente, de repente, crescer e tornarem aí esse cara de diferencial que a gente espera. A gente não vai ver tão cedo um Ronaldo Fenômeno, um Ronaldinho Gaúcho, um Romário, né? Mas acho que a gente vai ter uma boa seleção, espero, e que o Carleto dessa vez faça boas escolhas ou melhores escolhas, porque acho que faltou em algumas posições e sobrou em outras, né? Fechou? Fechou, galera. Beleza. Valeu, muito obrigado. Não deixem de curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificação com muito prazer. E Valeu, Nos turma. encontraremos na próxima. Peraí que tem recadinhos. Vamos lá. Não é isso? Dia 8 de julho, às 16h30, Tem o horário quê? de Brasília. Flamengo e Lausanne. É isso aí. Beleza? Amistoso. Vamos torcer pro nosso Mengão, tá? Boa. E aí no próximo programa vamos falar de Mengão, né? Chega. Agora é Mengão. Chega. É isso aí. Valeu, galera. Fui.